Pais responsáveis que educam juntos, no livro de Crispoli, capítulo 4, parte A. Uma questão de papéis. Deuteronômio 6, de 6 a 9 diz: Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Um filho é um selo de Deus sobre um casal. Uma bênção que veio para legitimar um relacionamento. Entretanto, legitimar é diferente de resolver problemas. Reservar essa função a um bebê é cruel e injusto com todo mundo e não surte o resultado esperado, como já vimos. O fato é que houve uma mudança radical em relação ao papel dos filhos. Antigamente, eles eram o próprio objetivo do casamento. Muitas vezes a mulher voltava grávida da lua de mel e quantas crianças viessem, estava bom. Claro que no ambiente rural, os filhos eram braços para o trabalho, fonte de renda, enfim. Isso diminuiu com a urbanização das cidades. Outra grande mudança ocorrida nas últimas décadas refere-se aos papéis dentro da família. O feminismo começou com uma proposta muito bonita, porque as mulheres eram quase escravas, discriminadas e etc. Mas acabou com efeitos nocivos, porque distorceu os papéis que Deus lhes havia reservado. Hoje, muitas mulheres consideram os filhos empecilhos para a carreira, prejuízos da boa forma física, obstáculos para a liberdade, para o alcance da meta de igualdade com os homens. Ao mesmo tempo, e talvez por causa disso mesmo, vivemos uma crise também com relação ao papel do homem, que cada mais se acomoda, se omite e se destitui da sua função de líder e sacerdote do lar. Eu vim de uma família de larga tradição de mulheres dominadoras e tive de aprender que, embora Deus não faça distinção entre homens e mulheres, e ainda que os filhos também nos olhem com igualdade de competência, há diferenças fundamentais de papéis no tocante ao desenvolvimento da criança. A função do pai. Embora as responsabilidades principais na criação dos filhos devam ser compartilhadas, existem, como já mencionei, papéis diferentes entre homens e mulheres. E essas diferenças influenciam no relacionamento de toda a família. O pai é o cabeça, é ele que toma as decisões mais controvertidas, ou, ao menos à luz da Bíblia, é quem deveria fazê-lo. Embora a esposa o apoie, opine e esteja a seu lado nas decisões, é esse o papel paterno de liderança que carrega a responsabilidade de ser o exemplo a ser seguido pelos filhos. Respeito, autoridade, responsabilidade e boas atitudes influenciam as crianças. Pelo chavão cultural, o pai deveria ser aquela pessoa forte e de decisões, de personalidade marcante, mas hoje em dia não é bem assim. O que eu tenho visto são muitos pais ausentes, não fisicamente, mas omissos, sem posição definida e com pouca ou nenhuma participação na disciplina e na educação dos filhos. E por educação eu me refiro à convivência, ao ensino no dia a dia, a estar constantemente atento em ajudar a criança a construir posições e valores relativamente à sua realidade. Em outras palavras, ensinar-lhe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes o casal está refém daquela herança machista de que a educação dos filhos é tarefa da mãe, enquanto o pai cabe trabalhar e trazer o dinheiro para casa. O homem seria o provedor e a mulher a responsável por todo o resto. Trata-se de um grande erro. O pai deve se posicionar lado a lado com a mãe no momento de corrigir o comportamento do filho e estimular nele a boa conduta.
Deve também agir de modo a reforçar as palavras da mãe durante a exortação. É por isso que o casal deve ter um bom diálogo e muita clareza sobre o modelo de educação que pretende aplicar aos filhos. A imagem do pai presente é fundamental para a formação dos filhos. Muitas crianças são carentes porque, embora não lhes falte o provedor em casa, o pai é ausente. Só o veem esporadicamente e pouco participa dos momentos mais importantes de sua vida. O referencial masculino é fundamental na formação tanto de meninos quanto de meninas. Quando não tem no pai, seria aconselhável procurar esse referencial em algum familiar próximo, com imagem positiva para a criança. Há 3 situações principais possíveis para essa ausência. A primeira ocorre numa situação de divórcio em que o pai, por alguma razão, não mantém relação próxima com o filho. A segunda se configura no abandono do lar ou no desaparecimento do pai. E a terceira, quando o pai morre. Talvez esta seja a mais simples de explicar e a que menos gera na criança a sensação de falta do amor paterno, já que a morte foge ao controle e à vontade humana. No Super Nanny, houve o caso de uma família separada por uma circunstância de trabalho que se revelou tristemente delicada. A mãe morava em São Paulo com os 3 filhos, um menino de 7 e 2 meninas gêmeas de 3 anos. O pai havia recebido uma boa proposta de trabalho e se mudara para os Estados Unidos, com a promessa de sustentar a família com o dinheiro que ganhasse lá. A falta que sentiam do pai fez que as meninas não falassem normalmente com as pessoas. Em vez disso, desenvolveram uma estranha linguagem que só as 2 entendiam. O menino, que havia convivido bastante com o pai antes da viagem, tinha uma carência impressionante. Fizemos um trabalho amplo com o avô paterno, cuja presença já era constante junto à família, para que ele suprisse as crianças da falta do referencial masculino no lar. Foi uma experiência vitoriosa. Vivi uma experiência que me permite compreender o tipo de sentimento causado pela ausência paterna. Eu e meu pai sempre tivemos um bom relacionamento, mas quando eu tinha cerca de 14 anos, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Precisou se aposentar muito novo e começou a enfrentar todas as dificuldades típicas da doença. Quando passava por alguma emoção forte, por exemplo, a sua mobilidade era afetada. Por conta disso, no dia do meu casamento, ele não pôde entrar na igreja comigo. Um sonho que eu e ele acalentávamos. Apesar de ter meu irmão ao meu lado e ver meu pai na igreja logo nos primeiros bancos, acolhi, sem perceber, um grande sentimento de abandono que marcou a minha vida por muitos anos. Era um momento marcante para mim, meu pai, meu amigo, meu grande companheiro. Não pôde participar dele como tínhamos sonhado. Esse sentimento foi discernido muito tempo depois, quando já havia me convertido e a ferida curada após o perdão. Dica da Cris. Pai, não se esqueça de suas responsabilidades perante a sua família. Você é o cabeça dela. O seu papel é fundamental.